Olá, queridos. Tenham uma boa tarde, a paz do Senhor. Deus abençoe novamente vocês. Estou aqui novamente, eu sou o Pastor Rony, para quem ainda não me conhece. Para quem conhece também sou. E estou aqui para retomar os vídeos que eu gravava no Brasil, no canal no YouTube. Eu vou resolver regravar novamente, né? Fazer novos vídeos para edificar a sua vida na Palavra de Deus, para que você cresça em Deus, para que você possa ter um relacionamento íntimo com Deus. E agora eu vou fazer uma série de estudos, serão pelo menos 12 lições. Eu vou falar aqui os tópicos das lições e eu vou montar um grupo no WhatsApp, no Facebook, para poder tentar desenvolver esse ministério para abençoar a sua vida. Então nós vamos falar sobre salvação, uma dádiva de Deus, Jesus, nosso Salvador, Deus, o Pai Criador, Espírito Santo, o nosso Consolador, o amor de Deus, o pecado e suas consequências, a solução de Deus para o pecado, Jesus, o único caminho, oração, buscando intimidade, nascendo de novo, palavra de Deus, o nosso alimento espiritual, e igreja, a noiva de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira lição, que é a salvação, uma dádiva de Deus. E quem quiser depois do meu número, pode tirar as dúvidas, pode conversar, a gente pode trocar ideias aí, trocar um bate-papo legal para que a gente possa tirar as dúvidas que vão surgindo conforme o estudo de cada lição. Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre salvação, uma dádiva de Deus. Então, uma das dúvidas mais antigas da humanidade é sobre a vida após a morte. Para onde vão as almas das pessoas ao morrerem? Quando o corpo físico morre, para onde vai as almas dessas pessoas? A Bíblia Sagrada fala para nós de dois lugares. O primeiro lugar é um lugar chamado Geena, que é um lugar de tormento. Então, após a morte de seus corpos físicos, um lugar chamado Geena, que em nossa língua significa inferno ou lugar de tormentos. Esta está reservada para os ímpios e as pessoas que não creem em Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala também de outro lugar chamado paraíso, lugar destinado aos justos. Então, quem são estes justos? Estes justos foram aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, aqueles que creem em Cristo. Mas quem poderá habitar neste paraíso? Como posso saber se realmente serei salvo? A Bíblia nos fala de tudo isso. Vamos lá. Primeiro ponto, o que é salvação? A palavra salvação vem do verbo salvar, que em nossos dicionários significa livrar de perigo iminente ou da morte. Na conotação bíblica, salvação é ir morar no paraíso após a morte do corpo físico. Vamos ler uma passagem de Lucas 16, 22, que diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico, sepultado. Então nós temos aqui dois casos. O mendigo foi levado para o seio de Abraão, que é chamado de paraíso, e o rico foi sepultado. E depois, se a gente continuar a história do versículo, o texto bíblico, a gente vai ver que o rico foi condenado ao inferno. Foi para o Geena, né? Foi para o lugar de sofrimento. Enquanto o Lázaro, o mendigo, algumas passagens são chamadas de Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. Bom, toda a humanidade está decaída devido ao pecado de Adão. Então todos já estão condenados a passar a eternidade no inferno, um lugar de tormento e sofrimento. Mas Deus, em sua grande misericórdia, amou o homem e determinou o preço da salvação da alma do homem decaído. E para pagar este preço, ele enviou seu Filho para morrer pela humanidade, e todos que entregassem a sua vida ao senhorio de Cristo seriam salvos. Sendo assim, Jesus, o Filho de Deus, viveu como homem e morreu para pagar o preço exigido por Deus, e a humanidade poderia agora ser salva da condenação eterna. E poderia agora morar no paraíso ao lado de Deus. Olha só que maravilha. Então Deus, quando Adão e Eva pecaram, o pecado original lá no Éden, Deus exigiu um preço para que a humanidade fosse salva. E esse preço seria a vida de um homem justo. Então, a Bíblia fala que Deus olhou por toda a terra e não achou nenhum, então decidiu enviar seu Filho para que morresse por toda a humanidade. Jesus viveu como homem, passou as necessidades como homem e morreu como homem, e com isso, como ele viveu sem pecado, serviu para pagar o preço exigido por Deus. Então vamos para o ponto número 2. O que é necessário para ser salvo? Esta foi uma pergunta feita por um homem em Filipos, uma antiga cidade por volta de 2000 anos atrás.
Atos 16:30, eu vou ler com vocês. Eu vou entrar, estou lá em Atos 16:30. Vamos lá. Atos 16:30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa passagem é a conversão do carcereiro de Filipos. A resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A Bíblia fala que a salvação é um dom gratuito de Deus. Efésios 2:8 e 9. Vamos ver também. Essas referências é muito bom você ler também na sua Bíblia. Você pega e anota e estuda sobre isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, então, aqui fala que nós somos salvos pela graça de Deus. Próximo ponto, a Bíblia fala que salvação é um dom gratuito de Deus, e aqui fica algumas dicas do que é necessário para que eu seja salvo. Primeira coisa que eu preciso saber é reconhecer que eu sou pecador. João 1 João, na carta de 1 João 1, versículo 8. Nós vamos ver também. Vamos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, primeiro ponto. Não adianta nós falar para nós que nós não temos pecado, porque nós estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Segundo ponto é entender que o salário do pecado é a morte. Vamos lá, Romanos 6:23. É bom que a gente vai dar uma passada por cima da Bíblia, vamos dar uma entendida legal. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só que maravilha. Apesar de a morte ser o pago pelo pecado, Deus nos deu o dom da vida eterna. Tanto morte física quanto morte espiritual e eterna separação de Deus. Compreender que Jesus é o único caminho para Deus. Não existe outro caminho, João 14:6. Nós vamos ler agora o Evangelho e não as cartas, né? Existe uma diferença entre cartas e Evangelho. Existe um livro, o Evangelho segundo São João, e existe as cartas no final da Bíblia, do Novo Testamento, as 3 cartas escritas por João. Então, João 14:6 diz assim. Cheguei aqui, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro intermediador a não ser Jesus Cristo. Humilhar-se arrependendo de seus pecados, pedindo perdão a Deus em nome de Jesus. Nós vamos ler algumas passagens. Lucas capítulo 19. Deixa eu pular lá para Lucas capítulo 19. Está aqui pertinho de João. Versículos 8 e 10. Do 8 ao 10. Vamos lá, 19 do 8 ao 10. Já cheguei aqui. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha só que maravilha a conversão de Zaqueu, quando ele encontrou Jesus e ele teve um arrependimento. E ele reconheceu que era pecador. O outro passo está em Atos capítulo 8, versículo 35 até o 38. Vamos ler lá também. Atos capítulo 8. Chegamos lá, 35 a 38. Diz assim: Então Filipe explicou, começando esta passagem da Escritura, e anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Filipe disse: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então aqui também o eunuco reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E reconhecer que eu sou pecador, pedindo perdão, em 1 João, voltamos lá em 1 João, lá na carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Vamos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então este é o ponto número 2. Essa lição é um pouquinho grande. Talvez eu vou ser necessário dividir ela em 2.
Então, vamos lá. Eu não quero estender muito nos vídeos, então não discutir até essa parte, eu terminar até esse tópico número 2 e depois vou gravar outro vídeo. Bom, terceiro passo é mais um passo é convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, para dirigir sua história através de uma oração sincera. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então veja que Jesus deseja entrar em nossa casa. Que casa é essa? É a casa do nosso coração, é o nosso próprio ser, nosso próprio corpo. Então Jesus está lá batendo na porta do seu coração e te causando um arrependimento genuíno por dentro, porque Ele quer entrar na tua vida e quer te salvar. E Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Para a gente concluir esse estudo, essa parte do estudo, né, porque vamos dividir em duas partes, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a sua boca confessa a respeito da salvação. Bom, então é isso. Esse versículo falando a forma que a gente pode encontrar a salvação em Cristo, né? Reconhecendo que Ele morreu e que essa morte foi o suficiente para nos substituir, porque o salário do pecado é a morte, então Jesus pagou com a morte. Então Jesus já pagou esse preço. Então nós precisamos agora reconhecer para que nós possamos ser salvos. Então os irmãos ficam na paz. Quem tiver dúvidas aí, estejam nos enviando, tirando dúvidas pelo WhatsApp. O meu número vai ficar na descrição do vídeo, no grupo do WhatsApp também. Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima semana.